Amiga, eu vou encostar aqui pra não te atrapalhar, tá? É, vamos nós. Vamos começar. Isso. Vamos começando já com uma musiquinha que traz pra nós aí o Nordeste, olha aí, ó. Que delícia aí, ó. Vamos aguardar o nosso convidado, que deve estar chegando já, Sérgio Rosa, vamos lá. Já vou te chamar, amigo. Como é que está o som? Hein, minha galerinha? Manhãs, sabor das massas e das maçãs. Tocando em frente. Esperando o pessoal chegar aí em homenagem a você. Homenagem aí a todo o nosso Nordeste lindo, maravilhoso. Me ouve bem? Sim, tranquilo. Som ótimo. Pedro já estava falando comigo ainda agora aqui, já com o papel na mão, com o Word aberto, né não, Pedro? Para já anotando, olha lá. Olha que maravilha, Lia, meus alunos do curso de língua portuguesa em perspectivas de análise. Hoje eu conversei com eles e convidei-os para participar aí do nosso bate-papo. Bela já entrou, que bom, que aí ela já vai anotando nossos problemas e nossas soluções. Bom, vou apresentar a vocês o professor Sérgio Rosa, para quem não conhece, professor de língua portuguesa. Também, né? Oi? Para quem conhece também, é Sérgio Rosa. Para quem conhece também. Professor de língua portuguesa e literatura, mas hoje ele está aqui muito mais por causa da literatura do que pela gramática, né? Hoje nós vamos abandonar um pouquinho a gramática e vamos nos dedicar aos estudos literários, mas com um viés, né, Sérgio? Um viés mais específico, que é o viés que eu gosto, que é o viés semiótico, não é isso? Perfeito, muito boa noite. Meus amigos, muito boa noite. Primeiramente, os agradecimentos ao convite da professora, que com certeza tem a expectativa de que nós possamos fazer aqui um programa brilhante, conduzindo esse discurso com conhecimentos que são muitos, digamos assim, eu diria exclusivos, porque eles vão fazer uma abordagem da obra Vidas Secas, da obra como um sentido inteiro da obra do Velho Graça, né? Vamos tratá-lo assim, com essa intimidade de quem o conhece com mais verticalidade. E eu queria, antes de tudo, aqui fazer as honras da professora, doutora Rosane de Oliveira Reis. Não, Reis de Oliveira, hein? Reis de Oliveira, né? Que há cerca de bem mais de uma década já vem promovendo estudos de semiótica, sobretudo quando compôs aí a tese de seu doutorado. E esse trabalho que vem sendo fecundado há mais de uma década, com certeza hoje vai chegar a você de um modo pleno, porque a Rosane tem a competência, a Rosane tem a habilidade, e o convite que me foi feito é para que eu fique aqui como, sabe, quase como ouvinte, a ser coadjuvante nesse trabalho que vai vai ter centro aí na nossa professora. Mas vou botar você para falar muito, hein? Que aqui é meu contato. Vamos ao trabalho, porque nós temos muita coisa para falar. É um tema riquíssimo de possibilidades. Então, para as pessoas que já estão aí na nossa live, e eu vou pedir a Isabela, por favor, que fixe na tela o tema da nossa live para as pessoas que entrarem, porque nós vamos falar sobre um percurso semiótico no discurso relatado
de Vidas Secas. Vou fazer rapidamente uma introdução, Sérgio, e vou passar a bola para você em relação a esse discurso relatado. Nós sabemos, né, que o nosso grande... como é que você o chamou com tanta intimidade assim, né? Graça. Nosso... Velho Graça. Graça. O Graça, o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele tinha uma forma muito pessoal de orientar o leitor num percurso de fala dos seus personagens, não só no romance Vidas Secas, como também numa série de outros romances que, se você pegar um estudo completo, né, do Graciliano, você consegue perceber como que ele conduz a fala de seus personagens e principalmente os silêncios. Ele é um escritor cujo domínio do idioma e o domínio de uma estilística muito própria fez com que ele nos presenteasse com uma literatura rapidamente identificável. Você consegue perceber que aquele texto é do Graciliano, mesmo que ninguém diga para você, porque ele tem características estilísticas muito próprias. E uma delas é o discurso relatado, né? Então, para quem ainda está no início a professora Aline está pedindo para compartilhar a live, então as pessoas podem, por favor, apertar aí no aviãozinho para enviar para os professores que conhecem, para os alunos, porque essa é uma live para professores, mas é uma live riquíssima também para os alunos que vão prestar, por exemplo, vestibular, né? Que todo ano o Vidas Secas cai em várias provas de concurso, né? Então, eu já estou vendo vários professores aí que trabalham com vestibular. É importante vocês anotarem isso, porque a obra de Graciliano cai do norte ao sul do país, né? Então, assim, como eu falava, quando eu mergulhei nos estudos semióticos, inclusive no colóquio de semiótica, no colóquio internacional de semiótica de 2009, eu apresentei esse trabalho do Vidas Secas, e foi assim o meu primeiro grande mergulho na semiótica, né? Para que nós pudéssemos identificar as marcas dentro de um texto. Essas marcas, elas podem ser signos icônicos, que são signos que substituem e representam o que ali não está. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma caneta, este é o objeto. Mas se eu escrevo a palavra caneta, né? Digamos aqui, eu gosto de fazer... Nós somos professores, né? Então não tem jeito, a gente tem que escrever. Precisa de quadro, precisa de papel. Então, assim, claro que tá invertido, né? Se eu escrevo caneta, isso aqui é um signo verbal, porque vai substituir e representar este objeto. E vai depender de quem vai ler, porque vai ser determinante a cultura dessa pessoa, né, onde ela vive, se ela vive no Nordeste, se ela vive no Sul, se ela não vive no país, qual é a sociedade, se ela é jovem, se ela é mais velha. Então, aí nós fechamos esse triângulo semiótico, né, o triângulo de Peirce, que vai mostrar que você tem o objeto, o representamen e o interpretante, que não é a pessoa. Muita gente confunde isso, achando que o interpretante é a pessoa que interpreta. Não é. O interpretante é tudo na sociedade que representa, inclusive, quem está lendo, né? Então, o que nós vamos perceber é que no discurso relatado de Vidas Secas, ele vai usar esses ícones, né, representativos, ou vai usar os índices, que são aqueles signos que indicam alguma coisa. Então, isso daqui é um ícone porque substitui e representa o objeto. Mas as nuvens carregadas no céu não substituem a chuva, elas indicam que vai chover. Então, são signos indiciais. Hoje já se sabe que os signos eles podem ser ao mesmo tempo icônicos
e indiciais. Por exemplo, o ponto de interrogação. A gente usa o ponto de interrogação, mas ele é o ícone da pergunta. Mas pode ser uma pergunta, né, Sérgio, de dúvida, pode ser uma pergunta irônica, pode ser uma pergunta de espanto, né? Então, ele vai ser icônico na medida que ele representa a pergunta, mas ele vai ser indicial na medida que ele pode indicar várias coisas, vieses da própria pergunta. Então, o que o Sérgio vai falar melhor sobre isso agora? Como que o Graciliano Ramos lida com essa representação do discurso indireto livre? Porque nos interessa muito o discurso indireto livre dele, porque no discurso direto nós temos ícones que possibilita a identificação imediata de que há um discurso direto, de que há uma fala do personagem, né? Que são os 2 pontos, travessão, na outra linha, o verbo de dizer, né? Aquele verbo de elocução, ele disse, ele falou. Então são marcas altamente icônicas, né? Tem altíssima iconicidade, assim que nós dizemos, porque você bate o olho no travessão, você sabe que é a fala do personagem. Então aquele travessão é um ícone que representa a fala. Portanto, ele tem alto poder de iconicidade, de representação. Agora, o discurso indireto também, né, Sérgio? Tem as marcas icônicas, que são os 2 pontos, saem os 2 pontos dali, do discurso direto, e aí vai entrar a oração subordinada, né? O índice ali que vai mostrar, ou pode ser a conjunção integrante, né? Ou se não tiver uma conjunção integrante, um verbo no infinitivo, né, no gerúndio, aí são marcas gramaticais que vão demonstrar o discurso indireto. Mas, ao que tudo indica, o que eu sempre li nos livros é que não havia marcas no discurso indireto livre. Acena aí para mim quem são os professores que já leram que o discurso indireto livre não tem marcas, porque ele não tem 2 pontos, ele não tem travessão, ele não tem conjunção integrante, né? Ele não tem aquela típica subordinação do discurso indireto. Então, quem está lá? Os professores acenando, Geneide, Bruno, um grande querido. Vários professores já ensinaram isso, e eu também ensinava, né? O discurso indireto livre não tem marca. Até que eu consegui mergulhar, né, Carol? Acho que todo mundo fala assim, consegui mergulhar na semiótica para investigar no Graciliano Ramos as marcas do discurso indireto livre. E aí eu fiquei pasma, porque... Geneide, sua maravilhosa. Maravilhosa é você. Gostei dos corações, muitos corações para nós. Isso é bom que gera para nós assim, esse engajamento legal. E outros professores também podem nos assistir. Enquanto o Sérgio se ajeita aí, houve algum problema técnico, meu amigo? Ou é Murilo? Estamos na onda. Estamos na onda. Isso aí, ó. Geneide está aí. Estou aprendendo aqui, vai contando. Então, vamos lá. Aí agora, vou passar a bola para você. Já falei um pouquinho da semiótica, né, da representatividade, de alta ou baixa iconicidade. Então, o Sérgio agora vai falar um pouquinho desses discursos, né, e vai seguir o baile, porque é ele o meu convidado. Diga lá. Ô, Rosane, que legal. Eu, na verdade, quero reafirmar aqui os cumprimentos, agradecer aqui as pessoas que estão também aqui nos cumprimentando pela internet, professora Geneide, professora Aline, o Andrei Marcelino, né? Professora Carolina, não sei se é sua parceira aí no Rio, mas Carolina também nos cumprimentou aqui outra vez. Mas o interessante é que há aproximadamente 5 anos, 6 anos, eu deixei de um modo mais intenso as salas de cursinhos pré-vestibulares, onde estive por aproximadamente 30 anos. Então, a convivência que eu tive com a literatura brasileira me permitiu trabalhar durante temporadas seguidas esta análise de Vidas Secas, e eu diria da completude de obra do Graciliano. Eu não sei se todos têm esta mesma certeza, mas sendo nordestino, Graciliano Ramos conduziu para a sua arte de escrita o que ele vivenciou.
Portanto, Sim. tendo nascido no interior das Alagoas, numa cidadezinha chamada de Quebrangulo, né? Vamos fazer aqui uma espécie de reconhecimento de quem é esse escritor. Tendo nascido Sim, numa cidadezinha chamada Quebrangulo, Graciliano Ramos foi cedinho com os familiares para o interior do Pernambuco, para uma cidadezinha chamada Buíque. Retorna depois para Alagoas, vive instalado definitivamente, ainda chegou a morar em Maceió, onde estudou, mas instalou-se para crescer, firmar vida em Palmeira dos Índios. Todo esse processo fez que ele entendesse como viviam as pessoas daquelas cidades interioranas. Reconheço que, ajudando o pai no armazém, que era de propriedade da família, o pai o repreendia muitas vezes, porque ele desejava fazer escritos no papel de embrulho da bodega. E o pai contava que ele não podia estar consumindo o papel de embrulho da bodega. E aquilo fez que nós, que somos estudiosos, refletíssemos sobre o quanto ele deve ter ficado meio amargurado, né? Por saber da contenção que existia, de ter que, sabe, segurar a palavra. E parece que aquilo foi tornando, foi fazendo uma espécie assim foi se tornando um rastro de ideal da sua composição. Reconhecer, sabe, as limitações da própria existência, reconhecer as limitações das pessoas que o cercavam naquelas cidadezinhas, porque era exatamente a terra do agreste, a terra das Alagoas, a terra lá que também se dividia um pouco, como já se afirmava naquele tempo de escritura, já se dividia um pouco com a terra da cana, né, com a terra do brejo, né, tanto é que nesse tempo de elaboração dos textos de Graciliano, também aparece um escritor genialíssimo, político da época, que era o José Américo de Almeida, dividindo o sertão e brejo em A Bagaceira. O certo é que Graciliano Ramos tentou, aos moldes, eu diria assim, seguindo a mesma trilha de Raquel de Queiroz, da cearense, focalizar sobretudo o agreste. Então eu queria que você entendesse no primeiro momento o seguinte: a Rosane falava que o nosso tema tem a ver com as diversas falas. Mas antes de tudo, é importante que se conte que nós estamos no universo dos silenciosos. E estes personagens silentes, eles na verdade assim reagem, assim se apresentam, porque são de certo modo muito opressos. Eles vivem numa condição digamos, de obscurantismo personal. Eles não podem se expandir. A certeza de ver, por exemplo, Fabiano, que é o personagem central, vamos dizer assim, do livro Vidas Secas, por ser o chefe da família dos retirantes, ele é essa marca que é significativa na representatividade do próprio Graciliano. Porque, pense bem, Graciliano Ramos já tinha criado um personagem que numa condição também meio marcada, meio opressa, personalmente, que era o Luiz da Silva, suicidou-se lá em Angústia. Né? Exatamente, na Angústia. Você há de entender também que já havia sido criado um outro personagem que, tendo saído de um ponto de miséria total, ele conseguiu evoluir, mas evoluir fez que ele reconhecesse que ele evoluiu em favor da própria desgraça moral. Este personagem de que falo é o personagem do romance São Bernardo, que é o Paulo Honório. O Paulo Honório que um dia foi lavrador. O Paulo Honório que às vezes passava a mão na testa suada, depois de tirar o chapéu, e dizia: eu ainda hei de possuir essas terras. Então você nota que ele foi o menino lavrador, criado sem pai e sem mãe, por uma senhora negra e humilde, a dona Margarida, a velha Margarida, né? Depois tornou-se guia de cego, até um dia ter, de uma forma ambiciosa, de uma forma inclusive ilícita, conquistado as terras de São Bernardo, para se tornar o senhor que passou a oprimir os seus colaboradores, né? Então, esse contexto todo de que o Graciliano Ramos não se afasta, por saber que a política daquele instante era muito forte para vincular-se às suas narrativas. Por quê? Porque nós estávamos vivendo o momento do Estado Novo,
o momento e que o professor Sérgio Feitosa me deu um ok para saber se eu estou apontando aqui o rumo certo. O professor Sérgio Feitosa é meu parceiro, professor de História e Sociologia aqui em Fortaleza, para quem eu mando um abraço. Fabiano também, um abração. Então, como eu contava, o instante de produção do Graciliano, em que ele realmente gerou com mais fecundidade São Bernardo e Vidas Secas, era um instante em que ele, também já tendo sido preso, porque naquele momento os intelectuais foram presos, a exemplo de Raquel de Queiroz, a exemplo do próprio afastamento do senhor José Américo de Almeida da carreira política, não é? Considerar que o Jorge Amado teve livros queimados em praça pública, o Graciliano Ramos teve 11 meses de cadeia, de onde ele teria como que extraído todas as vivências para a composição das memórias do cárcere, não é verdade? Então, reconheça, voltando aqui ao contexto, primeiramente, do São Bernardo. Nós tínhamos na figura austera, na severidade, no casca grossa do senhor Paulo Honório, toda a representação do senhor, daquele senhor que impunha seu poder e sua autoridade. Não é? Então, gente, eu diria que quando chegamos ao ano de 1938, com a elaboração das Vidas Secas, ele já tinha em si a vida seca. Ele já tinha em si, sabe, a palavra mínima. Porque entendendo que no mundo desses homens semi-analfabetos, no mundo desses homens do Nordeste que são submissos, que são subservientes, nesse mundo de pessoas que estão reduzidas à condição, sabe, rebaixada, à condição de bicho, como o próprio senhor Fabiano se considera bicho, no momento em que ele descobre a fazenda, em que ele se instala na fazenda, em que ele vê as chuvas voltarem, em que ele projeta a prosperidade para ele e para a família, sabe? Ele vê então que se torna de novo, deixa de ser homem para ser cabra e para ser bicho. É exatamente esse aviltamento que vai tornando toda a linguagem do livro muito como que compactuada, muito combinada com o projeto semiótico de que você fala, sabe? É por isso que, às vezes, a gente fica pensando que a oportunidade que o Fabiano, ou que lá no livro São Bernardo, que o Paulo Honório tenha de falar, é uma espécie assim de quase discurso panfletário com suas limitações do próprio Graciliano, sabe? Que era, de certo modo, revoltado, com o sentido de ter sido penalizado, porque ele não tinha envolvimento direto com o Partido Comunista, ele não tinha, e aquelas pessoas estavam sendo muito perseguidas naquele momento, e ele teve que pagar com essa temporada de cadeia. Aí a gente fica pensando, o sentido minimalista das palavras, né, dos discursos, mas ao mesmo tempo muito bem elaborados, pensamentos que projetavam uma política que não era da nascença, né? Não era da cultura do próprio Fabiano, certo? A gente poderia até pensar que, de uma forma também, assim, eu diria, surpreendente, as mulheres se destacam neste momento, porque você percebia que você percebe na leitura do livro que ele consegue dar uma certa autoridade, uma certa condição inteligente assim, a Vitória, bem como ele consegue também dar inteligência, da competência de sala de aula, da competência pedagógica a Madalena lá no São Bernardo, né? Então é como se as mulheres estivessem ali, sabe, a tentar reger a vida desses homens que, de certo modo, são muito submissos, são muito subservientes. Sem contar, só essa palavra, sem contar o processo atávico a que ele vai submeter os próprios filhos, não é? Processo atávico, porque os filhos também vão, como que, herdando toda essa cultura, entendendo que eles vão ser também crias daquele sertão seco, crias daquela opressão. O que você contava? Então, uma característica interessantíssima, né, do Graciliano, que aí já puxando a brasa para minha sardinha, né, é que ele tem uma preocupação muito grande com as escolhas lexicais, né? Ele não escolhe qualquer palavra para colocar ali. As escolhas, elas são todas muito bem pensadas. Se você fizer uma análise pormenorizada de cada página do Graciliano, você vai perceber isso que eu estou falando, né? Então, uma escolha interessantíssima do nome da esposa do Fabiano,
que chama a atenção de algumas pessoas, mas eu nunca havia visto nenhuma análise sobre o nome dela. E foi com Darcília Simões, à época de ainda meu mestrado, que eu comentei sobre esse trabalho e falei assim, uma coisa muito interessante é que nos livros, todos os livros a que eu tive acesso do Vidas Secas, não há acento em sinhá. É isso, é sinhá. Isso, é porque não é sinhá, Vitória, é sinha. E quando você fala sinha, Vitória, ou tem uma palavra aí que é só fonética, é uma palavra fonética. Você tem a palavra escrita que é sinha, Vitória, as duas palavras. Mas existe duas palavras fonéticas aí, que é sim, a Vitória. Observe que o Fabiano sempre diz sim a ela, ele concorda, é ela que faz as contas. Quando ele vai para o bar, ele fica preocupado com ela, o que sim a Vitória vai dizer, se ela vai concordar com o que ele está fazendo. O tempo todo, ele se preocupa com o sim da esposa. Ela precisa dizer sim, para ele se sentir gente. Ela tinha mais autoridade. Ela tinha mais autoridade. Então, a palavra sinhá já nos dá a ideia de senhora, aquela que comanda. Retirado o acento, ela continua a mesma, digamos assim, o mesmo signo linguístico, porém, aparece um outro vocábulo fonético, né, falando do sim à Vitória. Então, isso aí, para mim, fechou, né, uma grande questão que todo mundo falava. E só para fazer um adendo, para quem quiser depois até me procurar, eu passo o contato dela. Eu fui membro de banca do doutorado da doutora Márcia Gama, que é especialista em Graciliano Ramos. A tese dela de doutorado foi aplaudidíssima, foi indicada para prêmio. Foi ano passado a defesa dela. Eu fiquei muito honrada dela me convidar para a mesa. Aliás, eu fui mesa dela 2 vezes. E a tese dela é exatamente sobre o Graciliano Ramos, na época que ele escreveu, na geração de 30, né? Pegando os três romances, o Angústia, o Vidas Secas e o São Bernardo. Então, quem quiser, né, ter acesso a essa tese, fale comigo, me procura no inbox, que eu passo o contato da doutora Márcia Gama, e ela é uma pessoa maravilhosa, vai com certeza disponibilizar aí para quem quiser um estudo mais aprofundado. Então, sigamos, Sérgio, vamos lá para esse silêncio maravilhoso e esse discurso direto livre, que eu já estou arrepiada aqui. Então, interessante é isso. É que quando você pega, por exemplo, uma passagem de texto em que você vê que o narrador ele não se obriga a falar sozinho, é como se ele estabelecesse uma espécie, já que você está exatamente ansiosa por esse contexto do discurso direto livre, é porque essas duas falas, elas vão criando uma simbiose, como se, na verdade, o Graciliano tentasse se inserir, se imiscuir na própria experiência que o Fabiano passa, você está entendendo? Sim. Na própria experiência, porque veja bem, num certo momento da narrativa se conta assim, para que o pessoal fica perguntando, você teria como citar um exemplo de uma passagem com um discurso direto livre? Olha, isso também para quem está se preparando para provas de nível de vestibular, como você citou no momento, não se pode deixar de lado Clarice Lispector, é verdade. Não se pode deixar de lado Lígia Fagundes Telles, e não se pode deixar de lado, de certa maneira, eu contaria como uma espécie de precursor deste contexto inteiro, desse fluxo de consciência, que é o próprio Machado de Assis. Você está entendendo? Porque claro. Quando você disser que descobriu o fluxo da consciência em Vidas Secas ou em São Bernardo, você talvez deva imaginar que existem estudos que já alertam que a linguagem trabalhada nesse contexto de realismo do próprio Graciliano é como que herança do que já acontecia em Machado de Assis. Exato, exato. Herança do que já estivera presente lá nos textos do realismo do século XIX. Por isso, quando a gente costuma caracterizar a obra do Graça, a gente diz que ele é neorrealista.
Está entendendo? Exato. Porque há uma abordagem de tom psicológico, há uma abordagem de tom sociológico, há uma abordagem de tom que vai puxando exatamente para essas heranças que eu diria fisiológicas também, né? Como a gente pode perceber em toda a contextualização de elaboração. Mas repara nesse trechinho que eu apontei aqui, ó. Veja o Graciliano Ramos falando como narrador. Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Repare que ele trabalha exatamente com o elemento subjetivo. Fabiano conseguia. Em seguida, ele diz exatamente que o que o segurava, e ele já adota o elemento aí, pronominal oblíquo como complemento desse verbo segurar, quando diz o que o segurava era a família. Aí, quando ele vai para o terceiro período em frases breves, porque na realidade você fica pensando, e por que que os períodos, de certo modo, são breves? E por que que não há subordinações tão marcantes na composição do Graça, lá em São Bernardo, em Vidas Secas? É porque, gente, o povo que pensa de maneira embotada é o povo que fala de maneira truncada. Eles não têm como gerar frases mais alongadas, uma vez que eles não sabem adotar os conectores com correção. E daí o que se percebe? Ele vai fracionando exatamente os pensamentos. Os pensamentos são embotados. Os pensamentos, eles têm expressões monossilábicas, aquelas expressões que parecem como que semelhar os próprios bichos. Se os bichos não falam, esses tais personagens em Vidas Secas não falam também com tanta fluidez. Aí, nessa terceira frase, repara no que ele conta. É o segmento. Ó, primeiro período. Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. Segundo período, o que eu segurava era a família. Terceiro período agora. Ó, perceba bem. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando o ferro quente. Repara nesse tipo de, como eu falava no começo, desse aviltamento que o põe numa condição plenamente rebaixada, comparada a bicho, quando ele diz, ele vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Gente, aí eu lhes pergunto na verdade, quem é que, diante dessas perguntas, dessa avaliação quase retórica, essa reflexão que se faz, quem é que me conta? Eu queria que você tentasse responder aí, imagina já a sua resposta. Você vai dizer que não vai saber definir. E aonde que quero chegar? Quem é que está falando? É o Graciliano Ramos que fala? Ou é o Paulo Honório que fala? Você percebe, então, que a tentativa exatamente de fazer com que essas duas vozes ganhem condição híbrida é a caracterização perfeitamente bem definida do que é o discurso indireto livre. Mas isso tem que ser na condição de sensacionismo. Não é a expressão literal, a Rosane já contava, existe o que é e existe o que pode ser, que é o que a arte pode promover. Está entendendo? Como você avalia esse trecho? De novo, ó, vivia preso como um novilho amarrado ao mourão. O mourão é aquela espécie assim de estaca mais grossa, né? Suportando o ferro quente. Lá nas porteiras, exatamente. Suportando o ferro quente, ó. Olha os animais aí que são ferrados, né? Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Olha essa representação também, eu diria que está associada às imagens, essa imagística do soldado amarelo, essa representação, portanto, da política que ele desejava trazer para dentro do texto, na representação austera, varguista, não é? Do varguismo da época, o soldado amarelo que prende sempre sem ter sequer a culpa definida, ele já prende e conduz o cara para a cadeia e surra o cara por conta de um simples joguinho de cartas, né? Naquele momento. Como é que você avalia isso, Rosane? Então, esse capítulo específico é o capítulo Cadeia, né, do livro, porque esse livro é muito bem dividido, né, os capítulos quase que são possíveis de serem lidos isoladamente, porque eles são verdadeiras histórias, como se ele tivesse unido aquelas histórias numa grande colcha de retalhos. Né? Eles não têm, não têm muita sequência temporal, você conseguiria mudá-los de lugar, né? E cada capítulo tem, às vezes, o nome da própria pessoa, né? O capítulo Fabiano, o capítulo Sim a Vitória, o capítulo Baleia, da cachorra. Uma coisa interessante, né? Que a cachorra recebe um nome e as crianças não, é o menino menor, o menino maior.
Mas, assim, o que me chama a atenção no discurso indireto livre do Fabiano, do Graciliano, primeiro que ele vai imbricar, né, a fala dele com a fala do Fabiano, exatamente por aquilo que você falou. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso nas aulas dos cursos que eu dou para os professores. Quando um enunciador vai emitir uma mensagem, aquela mensagem, prestem bem atenção nisso, é uma redução do contexto, né, do referente dele. Então, por exemplo, nós estamos aqui, e isso aqui é um contexto sócio-histórico, vai entrar para a história essa nossa live aí, é um contexto sócio-histórico. Vocês que estão assistindo estão participando desse contexto. Cada um tem um referente. Alguns são professores de gramática, outros de literatura. Já vi colegas aí, professores de sociologia e filosofia, né? Um colega meu também, que é aqui do Instituto, no Rio de Janeiro, Instituto Federal, que está nos assistindo. Cada uma dessas pessoas que nos ouvem estão no mesmo contexto, mas têm referentes completamente distintos. Se cada um fosse escrever sobre esta live de hoje, nós teríamos muitos textos diferentes, porque cada um faz uma redução do contexto e do referente para que aquilo vire mensagem. Então, o Graciliano, ele tem uma forma de olhar o contexto sócio-histórico que ele viveu, que foi tudo isso que o Sérgio explicou muito bem. Ele vive aquele contexto sócio-histórico, ele tem um referente que era o pai dele, opressor, e ele não podia escrever, ele não podia falar, o silêncio está presente na vida dele, mas a vontade de explodir a palavra era muito maior. Daí o paradoxo grande, né, do Graciliano, que quando o silêncio fala mais do que as próprias palavras. Em Clarice Lispector isso também é bem vertente. E aí, como é que você vai perceber esse discurso indireto em que as palavras do narrador, que não é o Graciliano é o autor, o narrador, ele é mimético, ele faz parte daquela mimese. Como é que você vai perceber isso? Então, nesse capítulo que você está falando, né, do Cadeia, há um trecho interessantíssimo que eu vou ler aqui para vocês. Fabiano, que já tinha sido dito anteriormente, ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa, que é aquele momento que ele vai preso, né? Ele também dizia palavras sem sentido. Conversa à toa. Olha só, palavras sem sentido, conversa à toa, falatório desconexo. Olha as escolhas lexicais do Graciliano. Desconexo, dolorosa, sem sentido, à toa. Mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede, né? E agora olha bem, era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Quem está falando isso? Não é o Fabiano, mas é o pensamento do Fabiano. Isso estava dentro do pensamento do Fabiano. Ele queria se explicar que ele era bruto, sim senhor, ele nunca havia aprendido, ele não sabia se explicar. Então isso estava na mente do personagem. Mas isso estava na fala do narrador. O narrador está justificando o Fabiano. Então é nesse momento que acontece o que o Sérgio falou. As duas falas vão se imiscuir. Por quê? Porque aí você tem, ele era bruto, nunca havia aprendido, isso aí é uma fala de ambos. Aí vem, estava preso por isso? Olha a indignação dos dois, do narrador e do Fabiano. Ele estava preso por isso? Como era? Então, meter-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Aí ele volta para a narrativa. Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, aproveitara um caso de fazenda, tudo em ordem. Podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Agora vamos lá. Como é que nós percebemos essa mudança no discurso, nessa enunciação, nesse ethos? Porque há uma mudança de temporalidade verbal. E é nítida essa mudança. A temporalidade sai do pretérito perfeito
Olha, ouviu, irou-se. Aí ele vem, era bruto, nunca havia aprendido. Aí ele vai até para o tempo composto. E ele, né, que é o pretérito perfeito, mas composto. Aí ele diz, não sabia explicar se estava preso, tudo no pretérito imperfeito. De repente ele volta e vai para o mais que perfeito, aproveitara. Tá vendo? Aí ele já muda a temporalidade. Depois ele muda de novo, podiam ver, tinha culpa. Quem tinha culpa? E aí vem o ponto de interrogação dentro da narrativa. E esse ponto de interrogação dentro da narrativa é uma marca. Aí eu volto ao início da live, né? Em que eu dizia que o ponto de interrogação, ele é icônico da pergunta. Ele é uma pontuação icônica de pergunta, mas ele é indicial. E aqui, nesse caso, o ponto de interrogação ele vai ser indicial, porque ele não vai significar uma pergunta para o interlocutor, mas ele é um índice do discurso indireto livre. Então, ele é uma marca, sim, do discurso indireto livre, quando a fala dos dois vem juntas, né? Imiscuída aí no vocabulário do nosso professor de literatura. Então é assim, como eu vejo, né, o meu olhar, claro, o meu olhar é muito diferente do seu olhar, graças a Deus por isso você tem o olhar da literatura e eu tenho o olhar da semiótica, né? Eu bato o olho num texto, os ícones e índices vêm aos borbulhões aí sobre mim. Mas siga, professor, siga. Bom, mas é por isso que neste momento, eu não sei se eu estou diante de Dacila Pinto Simões, ou se a banca está formada por Dacila Pinto Simões, ou se por Norte, né? O alemão já foi seu professor também? Já teve alguma palestra com não, mas já li muita coisa do Norte, né? Isso. Se eu não sei se eu estou diante do Peirce, porque todas essas teorias da iconicidade, elas como que parecem já terem ganhado, sabe, a universalidade nos livros em que há esse discurso que nós poderíamos ter, esse discurso que conta uma história, né, projetando a outra, entendeu? É quando se busca, porque na verdade, sabe o que é que se pode contar? Que uma composição como Vidas Secas, que uma composição como São Bernardo, se a gente restringir somente a Graciliano, ainda levando em conta o que se contou aqui no primeiro momento sobre José Américo de Almeida, todas são, as composições do Jorge Amado de Faria são libelos contra aquele instante político, em que a representação do senhor tinha esse tom feudal, tinha esse tom de mandonismo tradicional, austero, né? impunha sobre essas pessoas que eram rebaixadas à condição de bichos. Cara, o Paulo Honório, por exemplo, no momento, ele chegou a dizer assim, que se tivesse que começar, ele viu a vida dele se desgraçar. Sim. Ele perdeu a esposa, mantinha-se afastado do filho, estava numa condição de precária economia na fazenda, porque já não estava havendo prosperidade, ele estava com dívidas, mas ele dizia que se tivesse que começaria tudo de novo do mesmo jeito, porque foi aquela vida agreste que havia lhe dado uma alma agreste. Então, é desse tipo de personagem que, na verdade, se expande para a noção humanizada de que nós estamos falando, sabe? Quantas pessoas vivem nessa condição digamos, de serem completamente rebaixados e verem as suas contas, os seus projetos de economia diminuídos por um patrão que é explorador, né? De se estar como aconteceu com o Fabiano em relação ao patrão, né? Quantas pessoas se veem naquela condição, digamos, eu diria, sonhadora, imaginando poder ir a uma festa de Natal, usar a roupa que comprou para a festa de Natal e depois de se apresentarem, entenderem que estão numa condição ridícula, porque não se integram àquele meio mais urbanizado, mais social, não é? Interessante notar, né? Que nós ainda não frisamos aqui a personificação, que também deve ser aproveitada aí por você para a questão da semiótica, da cachorra-baleia, né?
que neste Sim. momento a que me referi há pouco, quando assim a Vitória vai à festa, usando as sandálias novas, né? A baleia usando o vestido, que também tinha aquele certo requinte para o momento, era Natal, ela como que parecia entrançar-se nas pernas da Senhora Vitória, como se tentasse demovê-la daquela ação, tirá-la daquele contexto. Você não faz parte deste mundo. Você talvez deva sonhar apenas com a cama de amarra de couro, né? Quer dizer, a cama que ela tanto projetou, né? Os filhos que ela quis criar e que teve que trazer, teve que conduzir daquela forma, mas parecia mesmo esse mundinho ali restrito, essa redoma, sabe, da desgraça, dos silentes novamente. Tanto é que há uma sombriedade nas narrativas do Vidas Secas, também do São Bernardo, né? Você vê, por exemplo, que quando Paulo Honório via o filho, ele estava sempre de longe, né? Sim, sim. Ele nunca tinha aquele conchego, o amasso, o bom dia, o sorriso, não. Parecia que havia amargura em cada palavra dita por eles, né? Então, é outra representação. Só para você ter uma ideia, um livro como Vidas Secas chegou, no ano passado, à 140ª edição. E a opção da editora foi de colocar a cachorra-baleia e somente como a capa do livro. O que, na verdade, mostra que ela é a personagem que, possivelmente, por ter se humanizado mais do que os próprios seres, né, que são racionais, ela se humanizou mais que os seres racionais, ela conquistou esse patamar evoluído, sonhava. Sabe? Ela sonhava. Ela sonhava, e o sonho ficou marcado, sobretudo, quando resolveram tirar a vida da baleia, né? O sofrimento que ela foi submetida no momento de que se identifica a hidrofobia. Então, cara, é muito intrigante ler cada passagem daquela. Por exemplo, quantas são as pessoas que, na condição do Paulo Honório, amargas, né, se veem e, digamos assim, imaginando tomarem a posição de um cara como o seu Tomás da Bolandeira, que para ele era o cara que falava bem, que tinha leituras, que tinha vocabulário farto, que tinha expansão lexical, né? Quantas vezes pessoas humildes com quem você já possa ter convivido têm esse mesmo ideal, né? Então o livro tem essa, como você mesma citou certa vez em seu material de escritura, no seu material de pesquisa, no seu artigo, esta polifonia de trazer o Fabiano, mas traz já como sua parceira Sim a Vitória, aí ele traz o Soldado Amarelo como representação, tem uma fala, tem um espaço dele definido, o Tomás da Bolandeira, né? Verdade, são personagens que têm essa polifonia. Então, explica para mim, por gentileza, como se representa essa relação da semiótica que você está trabalhando com essa polifonia, como é que essas diversas vozes ganham ritmo, ganham pulso dentro do livro? Então, na verdade, quando a gente fala de polifonia, a gente sai um pouco do percurso de representação semiótica em relação ao que a polifonia representa. Como é que essa polifonia vai ser marca isso aí? Marcada dentro de um texto? Ela tem diversas marcas e uma delas é o discurso relatado, que pode ser direto, indireto ou indireto livre. Ainda tem um outro discurso que no Machado de Assis, no nosso bruxinho, é espetacular, em que ele faz um discurso indireto, mas ele modifica a fala do personagem, que é, por exemplo, no conto A Cartomante, em que ele não dá voz para Rita, porque ela fala mal. Então ele diz, e ela disse isso com palavras mal proferidas, ou seja, ele faz um discurso que ela deveria ter dito, mas não disse porque ela não tinha condições de dizer daquele jeito. Mas como é que a semiótica se envolve com a polifonia? Exatamente com as marcas, tanto icônicas quanto indiciais. Porque existem muitas marcas dentro de um texto para indicar que ele tem outras vozes. Então, por exemplo, uma dessas marcas é quando você faz a citação, que você diz, segundo Stephanie Malice, aí vai, abre aspas e põe a fala da cientista. Quando você coloca essas aspas e diz, segundo fulano, segundo Beltrano, né, você está fazendo uma representação
da polifonia, com aspas e com essas conjunções e tal, com as preposições que vão indicar que você está parando a fala do narrador e começando a fala de uma autoridade, por exemplo, que é o que muitos professores ensinam em suas aulas de redação, para o aluno fazer uma citação. Então, quando o professor ensina a citação, ele ensina essas marcas da citação. Como é que você vai inserir um discurso de autoridade no seu texto? Ah, você tem que colocar as falas conforme fulano, segundo Beltrano, de acordo com o teórico tal. Aí você pode colocar aspas, se você transcrever o discurso dele na sua integridade, ou você pode usar o seu discurso indireto, né, dizendo, ele disse que, segundo Darwin, falou que, papapá. Aí, essas são marcas da polifonia. Você pode fazer polifonia usando, olha que interessante, verbos na terceira pessoa do plural, sem indicação do sujeito, que é o sujeito indeterminado. Isso é polifônico, ou seja, assim, dizem que o coronavírus é extremamente agressivo em ambientes frios. Dizem. Quando você fala dizem no seu texto, você está dizendo, não fui eu que disse, eu estou tirando meu corpo fora, isso é o que eu estou ouvindo. Então, esse dizem, que é uma marca gramatical de sujeito indeterminado, ele é uma marca indicial de polifonia. Por que não é icônica? Porque ele é icônico do sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado é índice da polifonia. Aí você pode ter, por exemplo, no jornal, assim, precisa-se de enfermeiros para os postos de saúde. Isso também é outra marca de indeterminação do sujeito. Então, você tem um ícone de indeterminação do sujeito, que é índice de polifonia. Então, dentro de um texto, existem muitas marcas de polifonia que a semiótica dá conta de fazer uma análise das instruções gramaticais, né, das instruções argumentativas da teoria do discurso, que vão nos ajudar a reconhecer todo o dialogismo do texto, que aí a gente recorre a Bakhtin, todo o estudo do dialogismo do texto, que vai nos levar aos estudos polifônicos, entendeu? Então, esse é o viés que a semiótica vai abraçar, né? Buscar dentro do texto as marcas icônicas ou indiciais dessa polifonia. Pois que maravilha. Então, eu acredito que nós tenhamos conseguido, certo, gerar uma abordagem que eu diria, né, de uma obra universal. Interessante que, deixa-me só fazer esse desvio aqui, é que se falou muito na questão dos nomes, né? Aí isso me remeteu de um modo ainda mais remoto a Alencar, a construção do senhora, que, sim, na verdade, como você contou aí em algum momento, da tal pronúncia do sinhá, que na verdade eu tive a felicidade de dizer sim, acho que eu me dei bem nessa, não foi? Eu disse sim, Vitória, não foi? A gente nem tinha combinado isso. Que bom! Mas o certo é que quando você toma o livro de 1875, lá do Alencar, em que ele fala de todo o contexto da sociedade fluminense lá, para destacar a personagem Aurélia Camargo, ela não é senhora, ela é senhora. Porque, na verdade, ali está representado o senhorio dela, o sentido de autoridade que ela tem sobre o poder, né? Por que ela tem autoridade? Porque ela é ouro, ela é Aurélia, ela é ouro. Diferentemente do seu parceiro, né, a quem ela compra, a quem ela rebaixa, a quem ela humilha, que é seixo, tá entendendo? Não tem brilho, é pedra que se desfaz. Então, era o ouro que brilha, o ouro que tem valor. Molda, né? Isso, versus o seixo. Pedra que molda, né? É interessante notar isso, sabe? Então, quer dizer, daí você nota que um dia na vida, quem sabe, os teóricos começaram a trabalhar essa questão da semiótica, da questão da representação mais funda dessas significações, e Alencar nem imaginava isso. Do mesmo modo que você também mencionou, e eu faço questão de ressaltar,
que em vários capítulos do livro São Bernardo, que eu tive a oportunidade assim, de me meter um pouquinho, dizer que são fasciculados, como se na verdade tivessem começo, meio e fim definidos nele mesmo, né? Porque quer que eu lhe conte um detalhe? Quer dizer, que eu conte para você? Não. Vamos contar para o mundo. O sentido de construção do Graciliano é porque a essência de Graciliano Ramos é de contista. Então é como se ele, na verdade, compusesse o capítulo do Vidas Secas como se fosse um conto, que fosse se juntando a outro conto, adicionado a um terceiro conto. Tanto é que você tem lá o primeiro capítulo, a mudança, depois o segundo capítulo, o Fabiano, depois você pode até alterar. Assim, a Vitória. Ele vai fasciculando. E o que é que eu lhe conto sobre isso? É que eu ia interrompendo aqui, dizendo exatamente isso, que isso já estava na própria Constituição do Machado, como eu falei, que o Graciliano Ramos se aproveitou dele, que também era um exímio contista, né? Lá no Machado nós tínhamos exímio contista. Então, gente, são essas concepções que vão ganhando amplitude, que vão alinhando o nosso raciocínio. Interdiscursividade. Isso é a interdiscursividade, que não é especificamente a intertextualidade, porque ele não retoma o texto do Machado, ele não retoma o texto do Alencar, mas ele retoma o tipo de discurso deles. Então a gente chama isso de interdiscursividade, em que esses discursos acabam de uma certa forma se comunicando. Isso que você comentou, que eles faziam isso um pouco talvez por sensibilidade de poeta, né? E não com conhecimentos semióticos, né? Eu acredito que não tenham feito mesmo. Mas o que eu percebo, assim, existem muitos escritores que fazem um trabalho com os nomes dos personagens de altíssima iconicidade. Por exemplo, Eça de Queiroz. Os personagens do Eça de Queiroz, os nomes são verdadeiras representações da vida de cada um. No conto ruim... Sim. Vamos pensar em encerrar o nosso discurso de um modo inteiro, porque talvez já esteja se aproximando do tempo de final da live. Faltam 4 minutos. Faltam 4 minutos, né? Eu queria que o nosso... Deixa eu só concluir. Isso, claro. Eu não tinha noção do tempo. Isso, são 4 minutos. Eu vou concluir o seguinte. Então, os professores que estão nos assistindo, que quiserem fazer um trabalho semiótico dos nomes, sugestão. Eça de Queiroz, no Conto Moinho, os personagens todos têm nomes que representam a própria vida. Dona Maria da Piedade, o marido dela que é o Coutinho, o homem que vai desestruturar a vida dela que é o Adrião, que tem um aumentativo. Então, assim, Eça de Queiroz é excelente. Machado de Assis... E o Guimarães Rosa, claro. Raul Pompeia com a Dona Ema. Raul Pompeia, com a construção do Ateneu, ele faz da figura da Dona Ema uma representação disso. E aí nós temos agora um escritor vivo, cujos personagens são nomeados de acordo com as suas vidas, que é o Mia Couto. O Mia Couto é espetacular, entendeu? E depois, olha, a gente precisa fazer uma live com o Mia Couto como pano de fundo, hein? Rosane, tem acontecido nas lives um instante interessante em que as pessoas, de certo modo, elas printam a imagem da gente e mandam lá para os nossos stories. Eu queria que você desse aquele sorrisão para ficar elegante. Eu vou tentar fazer o mesmo, não é? Então eu queria, pessoal, que a gente vai contar até 3, printa a imagem da gente, manda para os nossos stories e dá um ok lá pra gente, como é que você sentiu a live, como é que você percebeu o nosso rendimento, tá legal? Então eu vou contar, Rosane, olha o sorrisão, hein? Vamos lá, sorrir. 2, 3, faz a live bonita. Pronto. Isso! Então, gente de Deus, eu agradeço demais a gentileza. Elogiando muito a nossa live, viu? Entendendo? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu ia encerrando aquele raciocínio, dizendo, inclusive, isso, que o Machado de Assis usa muito os nomes dos personagens na própria construção dos títulos, né? Na própria construção dos títulos. E um arremate mesmo. Você sabe qual seria o nome do Vidas Secas? Um Mundo Coberto de Penas. O título original era Um Mundo Coberto de Penas. Daí o Voo Negro dos Urubus. O Mundo Coberto de Penas não é de corvos, não. É de urubus mesmo. Não. Para comer a carniça. E representa
aquela obra Os Retirantes, né? Isso! Da pintura. Então eu espero que a gente tenha cumprido a nossa parte, né, Rosane? Eu acho que sim, porque os feedbacks agradecendo aí a gentileza das pessoas que participaram. Muito obrigada. Áurea Rosa, minha irmã, um abraço, Tiziano, pessoas todas. Então você faz a contagem regressiva e faz o print lá das pessoas que participaram, manda para mim. Vou salvar, considere lá. Eu queria um alôzinho da galera lá no arroba Sérgio Rosa, arroba Prof. Sérgio Rosa. Aí, vai a contagem regressiva. Vou encerrar, hein? Faz o regressivo aí. Toda segunda-feira, 8 horas, uma live aqui no meu canal. E sempre um convidado. Obrigada, Sérgio. Faz a regressiva, Rosane. Beijo.